Olá pessoal, estamos ao vivo. Meu nome é James Bauer. Eu sou especialista em superaprendizagem. Falo como ler, entender, memorizar o que é importante, ser bem-sucedido em provas, avaliações e concursos. Falo como treinar o cérebro, como ser capaz de ler um livro em 1 hora. Como memorizar com precisão nomes, números, palavras estrangeiras, resumos, versículos da Bíblia, poesias. Sou curioso também com as neurociências relacionadas às cognições. Faço isso há quase 30 anos, não é? Ou seja, há mais de 25 anos tive a oportunidade de conhecer e já viajo, ensino e explano a respeito desse tema há um pouquinho de tempo, e em tempo integral, ou seja, faz isso aí de 4 da manhã, 4:30 da manhã, às 8 da noite, como estamos aqui agora, presencialmente, nos acomodando para dar início a um tema fenomenal. Ou seja, qual é o tema que chama mais a atenção do acadêmico, que o memorizar aquilo que estudou? Então, você imagine aquele que estuda, e daí a 1 hora, daí a uma tarde, daí a um dia todo na faculdade, daí a um semestre, o que ele ficou, o que manteve na consciência, no inconsciente está lá, sob hipnose, é possível resgatar. Mas nós sabemos que 70% daquilo que você ouviu ou assistiu simplesmente evaporou como éter, né? Se fosse como álcool, ficava um pouquinho mais, demora mais para secar, mas é mais rápido ainda. Ao terminar a aula, se você perguntar para a grande maioria dos acadêmicos o que foi que se ouviu lá, a maioria vai dizer, bom, no início eu e Deus, mas agora só Deus. Eu já não me lembro de quase nada ou de praticamente nada do que eu ouvi durante as 3, 4 horas que passei dentro da sala de aula. Nós temos hoje um bombardeio de informações. Então nós temos dificuldade para memorizar as informações, porque o nosso cérebro já não consegue mais distinguir o que é importante daquilo que não é importante. Então hoje você tem muito input e pouco output. Isso é linguagem de computador. Quem está aí na ciência da computação, processamento de dados, entende que o computador precisa ser alimentado, que as informações são processadas através dos softwares, ou seja, dos nossos programas do dia a dia, as experiências, nossas vivências, os trabalhos, os relacionamentos, ou seja, o nosso dia a dia é o processar, e o que eu coloco para fora é o output, é o que sobrou. Então hoje você vai lá no computador, procura alguma coisa no sistema, ele processa e te entrega se você tiver essa informação lá, né? Então eu tenho que colocar, eu preciso processar e eu preciso também conseguir retirar de lá essas informações. Então hoje nós vamos tentar discutir aqui com profundidade as questões que envolvem o esquecer daquilo que foi estudado. Porque é frustrante você passar horas, ler livros e livros, participar de treinamentos caros e não ter resultado, ou seja, não conseguir assimilar o que realmente é importante para ser bem sucedido naquilo que você precisa. E eu não estou me referindo só à prova, não. Às vezes para o dia a dia, às vezes para uma venda, às vezes numa exposição, numa reunião de trabalho, pode ser decisivo isso, né? Lembrar o que você estudou, né? Chamar a atenção do chefe, ser promovido. Então tudo isso vem
a contextualizar os nossos dias atuais. Então hoje o mundo não é de quem sabe. Hoje o mundo pertence àqueles que aprendem. E às vezes, para aprender, você infelizmente precisa desaprender. Olha como isso é grave. Ó. Você aprende, de repente aquilo que você aprendeu, que você usa toda hora, todo dia, não serve para mais nada e você precisa reaprender. Então, 10% do que você sabe, né, hoje, né, é importante, é conhecimento, é energia potencial, mas só vai ter função, ou seja, vai ser transformado em energia mecânica se você usar. Ou seja, 10% é o que eu sei, 90% é o que eu faço com o que eu sei. Você tem conseguido administrar isso? Ou seja, hoje você tem televisão, você tem workshop, você tem lives, você tem revistas, jornais, materiais, conversas, vocês têm bate-papo, reuniões, nossa, é Google Meet, é Zoom, é Skype, é conversas de vídeo e áudio no WhatsApp, é troca de informação, é fake news. Como é que você tem lidado com essa coisa chamada síndrome da mega informação? Então por que você não grava? Porque o cérebro é altamente seletivo. Então ele só vai levar para o córtex, porque tudo isso chega no teu hipocampo, por isso que a memória é um fenômeno eletroquímico, então tudo isso fica em formato elétrico no hipocampo, e quando você dorme, isso se transforma em sinapse. O que se transforma em sinapse? Aquilo que o teu cérebro julgou ser importante guardar para usar no dia a dia. Tá, mas vamos entender esse processo, tá? A primeira técnica que eu gostaria de passar, então aqui não é um bate-papo, que não é uma discussão técnica, nós vamos utilizar aqui, né, conceitos da neurociência, programação neurolinguística, da inteligência emocional, ou seja, do coach. Vamos utilizar várias ferramentas da superaprendizagem, da hipnose ericksoniana, da psicologia cognitiva. Então nós vamos aqui discutir com profundidade esse tema. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente, né, em relação à forma como você chegou. Então não precisa anotar, você não precisa se preocupar, porque depois dessa live vai ficar gravado, ok? Vai estar aí à sua disposição, ok? Então para quem não me conhece ainda, eu faço palestras sobre esse tema há mais de 2 décadas, já falei para mais de 1 milhão de pessoas, sou do Distrito Federal, mas percorro o Brasil todo e alguns países, e para quem está chegando agora, completamos já o nosso quadro aí com mais de 1.000 pessoas presentes. Eu não avisei, né? Eu divulguei em cima da hora. E você que está aí nos ouvindo, o tema hoje é como memorizar, não é, aquilo que você estudou, quebrar esse círculo vicioso. Aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece. Você já reparou que depois de uma prova, não é, parece que você quer se livrar dela, ou seja, você terminou a prova, você não se lembra mais o que você estudou, ou seja, parece que você estava esperando só aquele momento para colocar no papel, entregar e se ver livre. Então o primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês é a questão emocional, é a sua relação com o livro. Qual é o teu sentimento com o livro? Como é que você se sente quando está com o livro aberto? Quando você sabe que vai ter que sentar e ficar 2, 3, 4 horas estudando? O que passa na sua cabeça? A lei da atração, coisa que vem sendo muito discutida hoje, né? É quando eu junto pensamento com meu sentimento. Ou seja, o que eu penso e o que eu sinto quando eu estou estudando,
quando eu estou, né, ali tentando assimilar e memorizar, talvez para uma prova, talvez para a vida toda, talvez para as minhas atividades profissionais. Isso faz toda a diferença. Então tem acadêmico que abre o livro e pensa assim: eu só estou estudando porque não tem jeito, porque amanhã vai ter prova. Então você acha, sinceramente, aqui entre nós, que o córtex cerebral vai enviar isso, aliás, que o seu hipocampo vai enviar essas informações para o córtex cerebral? É claro que não. Ele entendeu ali que aquela informação é maçante, te incomoda e te atrapalha de fazer outras coisas prazerosas. Algumas pessoas estudam e pensam assim: queria estar fazendo outra coisa, mas infelizmente se eu não estudar isso agora, eu não vou conseguir me apresentar lá na frente da sala de aula. Eu não vou conseguir falar sobre o assunto na reunião que o chefe marcou, não é? E eu vou ter que apresentar inclusive parte disso. Algumas pessoas estudam, não é, porque estão interessadas apenas no salário daquele concurso que porventura venha a passar. Ou seja, não há nenhum envolvimento no sentido da curiosidade, no sentido da descoberta, paixão pelo conhecimento, amor à sabedoria, ou seja, a filosofia. O filósofo é o amigo do conhecimento. Então não há nenhum vínculo emocional. Ou seja, a pessoa simplesmente estuda aborrecida, não vendo a hora de terminar o tempo do relógio que ela separou para estudar e passar a fazer uma outra atividade. Então, um truque, uma das técnicas aí, é você utilizar a hipnose ericksoniana, Gestalt, de Fritz Perls, né? Você estudar o modelo da ressignificação do Richard Bandler, seria fantasiar a respeito daquilo que você está estudando. Ou seja, mudar o tom, mudar as frases, a gente chama isso de self-talk. Então, essa conversa que você tem com você mesmo. Então, na hora que aparecer, não vou dizer o negativo, porque pensamento positivo não adianta, mas pensamento negativo atrapalha. Ou seja, quando eu estou lendo aqui, tenta direcionar para o teu sonho, para o teu objetivo. Eu estou estudando isso aqui porque eu vou poder ajudar minha mãe, vou poder ajudar minha família, eu vou poder colaborar com a comunidade que eu gosto, que eu já venho fazendo ali uma série de atividades. Eu estou estudando isso aqui que eu vou poder ensinar as outras pessoas que não conseguem aprender, que têm mais dificuldade. Eu estou estudando isso aqui porque eu quero ter uma vida melhor, eu quero viajar, eu quero poder ter férias, eu quero poder ter um 13º, eu sonho, né? Eu preciso de um plano de saúde. Quais são as ambições que estão envolvidas quando você abre o livro? Esse é o primeiro passo. Isso você fantasia colorido, você fantasia relaxando, você pode fazer isso numa rede, deitado, você pode fazer isso ouvindo um Brainwave, uma música relaxante, né? Você pode ouvir isso treinando com um barroco, com uma música de... se mantenha conectado, né? Preso à informação, tá? O segundo ponto que eu gostaria de comentar aqui nessa live é que é importantíssimo que você tenha um plano, né, de leitura. Ou seja, quantas páginas, eu não vou dizer tempo não, porque tempo pode ser enrolando. Tem gente que enrola mais do que lê. Então ele senta para estudar, ele sente sede, ele quer ir ao banheiro, ele quer ver o WhatsApp, ele observa quem está passando, ou seja, ele não para quieto. Estou falando de tempo útil, não é? Ou seja, enxuto, liquidez de estudo. Quantas páginas você lê, você estuda por dia?
Então é fundamental, é necessário que você estabeleça quantas páginas você estuda por dia. Ou seja, eu posso decidir no começo, sou sedentário, imagina, eu estou aqui gordinho, né? Não adianta eu falar que eu vou correr 1h30 por dia, que eu não vou conseguir. Então eu vou estar traçando uma meta, uma utopia, uma maluquice inalcançável. Mas eu posso, né, estabelecer que vou começar com 5, com 15, com 25, daí a pouco eu estou andando mais rápido, daí a pouco eu estou trotando, daí a pouco eu consigo correr 25, 35 minutos. Então é aos poucos que você vai construindo isso. Então você pode estabelecer ler 5 páginas por dia, 10 páginas. Se você for atrevido e ler 15 páginas por dia, você estará lendo 25 livros por ano. Você conhece alguém? Pesquisa. Eu já pesquisei. Cada vez que eu realizo uma palestra com 500, 200, com 1.000, com 2.000 pessoas, eu pergunto, eu peço para levantar a mão, quem esse ano já leu 3 livros? 3 livros. Alguns apenas, 10% levantam a mão. A média do brasileiro é de 3 livros por ano. Então, se eu perguntar quem já leu 25, é motivo de piada. Você vai ver todo mundo abrindo-se em gargalhadas. Por quê? Porque a maioria, ou muita gente sequer, conseguiu até hoje ler um livro todo de capa a capa. É isso mesmo. Então ele nunca conseguiu concluir a leitura de um único livro. Então você tem que estabelecer. E isso tem que ser uma coisa metódica. Tem que ser uma coisa semelhante àquele regime que você decide, semelhante àquele hábito que você quer mudar, como parar de fumar, parar de beber, enfim, tem que ser uma coisa que você estabelece. Então, a partir de hoje, eu vou ler pelo menos 10 a 15 páginas por dia. Você escolhe o primeiro livro, escolha um livro que você gosta, que você tem afinidade, pegue um marcador de página e você vai lendo. Não precisa ser tudo de uma vez. Você lê 2 páginas, marca onde você parou, lê depois mais 3, lê mais 3, lê mais 2, lê mais 1, lê mais 5. Mas o importante é que no final do dia você tenha lido pelo menos 10 a 15 páginas. Então já temos aí 2 ferramentas importantes, hein? 2 ferramentas. A primeira ferramenta envolve você ter uma relação emocional com o livro, e a segunda ferramenta agora se refere a ter uma meta de leitura. Então essas são as 2 mais fundamentais. Tudo começa por aí, ou seja, eu gostar, eu tentar, né? O segredo não é fazer o que você gosta, é aprender a gostar do que você faz. É aí que está o segredo do negócio, tá? Então, à medida que eu vou fazendo, a repetição é a mãe de todas as habilidades. À medida que eu vou fazendo isso, eu vou ganhando, eu vou expandindo a minha mente. E a mente, ela é impressionante. Quando você expande a mente, ela não volta ao normal, tá? Ela não é como o músculo, né? Que incha e murcha. Fizeram uma experiências com ratos. Ratos que tinham uma vida regrada, ratos que tinham uma vida normal e ratos que tinham uma vida que, para conseguir as coisas, tinham que executar tarefas. A diferença da massa muscular cerebral do ratinho debilitado para o super ratinho, que tinha que resolver labirinto para beber água, que tinha que passar por caminhos estranhos para conseguir o alimento que ele gosta, chegava a ser de 35%. Então 15% entre o deficiente e o normal e 25% entre o normal e o super ratinho. Imagine, 35% de diferença na massa encefálica. Os estudos mostram que Einstein tinha em torno de 100 gramas a mais de cérebro, mas isso não pode ser definido como ponto científico de que o tamanho do cérebro faz a inteligência. Senão, como um cearense levantou a mão e brincou uma vez comigo, o cearense
Ele levantou a mão na minha palestra e falou: se a questão for o tamanho da cabeça, o cearense é o mais inteligente do universo. Então não é bem o tamanho do cérebro, é como você usa o cérebro, os programas que você usa no cérebro. Mas eu quero falar agora do terceiro ponto, que é talvez o ponto mais importante, não é, dessa nossa exposição aqui nessa noite. Então eu gostaria de falar com você sobre a habilidade de conseguir organizar o pensamento. É como se fosse uma tempestade de ideias, traduzindo do inglês da palavra brainstorm, ou seja, conseguir organizar o pensamento e se expressar. Quem aprende mais? O professor ou o aluno? Então você sabe que o professor aprende mais do que o aluno, porque o aluno ele é passivo, ele só ouve. O professor ele teve que estudar, ele pensou, então a informação foi processada, e agora quando ele fala sobre o que ele leu, ele tem uma verdadeira revolução. Agora ele está fazendo o output. Então no mundo moderno, então quando você ensaia, quando você conversa sobre o que você sabe, quando você transmite conhecimento, quando você ensina, olha aí, é dando que se recebe, quando você coloca para fora o que você sabe, o que você aprendeu, aí sim, aí você fecha o ciclo. Input, aprendi, eu li, eu pensei sobre o que eu li, transformei, construí, e agora eu vou colocar para fora. Eu vou falar sobre o que eu li. E como é que eu posso treinar isso na prática? Uma aluna fazendo mestrado me disse: olha, professor, eu tenho aula de mestrado, minha aula dura 15 minutos. Sabe qual que é o dever de casa? O dever de casa é explicar o que eu estudei para pelo menos 2 pessoas. Ou seja, são 15 minutos de aula e o dever de casa é contar sobre o que ela estudou, ela aprendeu durante aqueles 15 minutos para 2 pessoas. Você pode fazer isso também, mas você pode fazer sozinho, que é mais prático. Ou seja, você precisa, durante a leitura, parar e falar sobre o que você leu. E aí tem um truque, tá? Existe o aluno sinestésico que escreve, esse é o que tira as piores notas. Está demonstrado que se você assiste uma aula ou lê anotando, você nem lê e nem assiste a aula direito e também não escreve, não anota de forma organizada. Ou seja, é só desculpa, é procrastinação, é desvio da atenção. Você pode fazer isso de forma auditiva, ler em voz alta, repetir 1000 vezes a mesma coisa. Sabe aqueles questionários inesgotáveis com 40, 60, 80 questões que você tinha que decorar para a prova? A professora dizia: olha, estou lhe entregando 100 questões, estuda pelo questionário, porque 10 vão cair na prova. E você passava lá a tarde inteira decorando aquelas questões, falando e repetindo como um papagaio. Então nisso existe um segredo, que é o da reflexão visual. Como é que é isso? Tá? Como é que é isso? Eu estudo, tá? Eu leio aqui, vou lendo, leio um parágrafo, ou leio uma página, pego, marco onde eu parei, fecho o livro e agora eu vou falar sobre o que eu li. Então, o que eu li, o que eu lembro sobre o que estava escrito? Aí sim, agora o cérebro começa a fermentar, você vai ficar angustiado, você vai sentir como Thomas Edison sentiu quando ele tentou inventar a lâmpada. Diz a lenda que ele tentou 999 vezes e fracassou. E que na 1000ª vez que ele tentava descobrir a lâmpada, inventar a lâmpada elétrica, ele conseguiu. E quando entrevistado, perguntaram a ele o que lhe deu paciência de fracassar 999 vezes e ter o sucesso na última tentativa, ou seja, na 1000ª, para conseguir inventar a lâmpada. E ele respondeu: eu não fracassei 999 vezes, é impressão sua. Eu descobri 999 maneiras de não se inventar lâmpada e descobri uma
que dá numa lâmpada. Ou seja, na verdade, eu fiz 1000 descobertas, tá? Então vai ser cansativo no início. Ler, fechar o livro e falar. Ler mais 1, 2 páginas, fecha o livro, tenta falar. Força, vai doer a cabeça. Toma dipirona, Neosaldina, Doril, sei lá o que você usa, paracetamol, etc., Novalgina, né? Se der dor de cabeça. Mas força, hoje ninguém mais força o cérebro. Continha simples de soma e multiplicação, você vai no celular. Você sabe o telefone da sua esposa, do seu pai, da sua mãe? Você sabe o telefone do seu filho? Hã? Tenho quase certeza que não. Por quê? Porque hoje você vai lá só na carinha, aperta e já vai direto. Antigamente você sabia fazer conta de cabeça, você sabia endereço de cor, hoje você usa GPS, você sabia o telefone das pessoas. Hoje a gente mal lembra o nome. Você encontra com alguém na rua, olha para a pessoa e fala, conheço você de algum lugar, não é? Mas com vergonha às vezes não se expressa, vai enrolando para ver se alguém diz o nome, mas no final das contas você se despede sem falar o nome da pessoa. Isso, com o passar dos anos, vai provocando demência. A demência vai causar, claro, um enferrujamento, ou seja, para nós, seres humanos, né, a ferrugem é para o ferro. Mas esse enferrujamento para nós chama-se oxidação. Através dos radicais livres, o desuso do cérebro, instrumentos musicais, idiomas, ninguém tem mais tempo para fazer isso. E a leitura, que é o melhor exercício que existe para o cérebro, piorou. Ninguém mais quer ler mensagem de WhatsApp e notícia que vê nas redes sociais. Então, quanto menos você usa, mais atrofia. E como hoje a gente vive mais, você aumenta a tendência de ter Alzheimer. Já pensou você com 70 anos, né, desenvolvendo Alzheimer? Ou seja, temos uma expectativa de vida para 100 anos ou mais, você vai, na verdade, desperdiçar 30 anos, porque quando você pegou Alzheimer, pronto, acabou. Você começa a esquecer e começa a não aprender. Então esse exercício ele é uma ginástica para o cérebro. Então vou repetir, você vai ter que ler 10 páginas ou mais por dia e você vai fazer rápidas paradas para falar sobre o que você leu. Mas James, eu não faço ideia de por onde eu começo. Como é que eu vou me expressar? O que eu vou falar do que eu li? Tem um caminho, um ponto de referência, tipo uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão? É claro que tem, tá? Então, nós temos do inglês, né, o 5W2H, mas no português dá para a gente resumir em 6, né? Sendo que 4 são fundamentais e 2 são importantes, né? A primeira é o que eu li. O que eu li geralmente se refere ao título, ao assunto, sobre o geral do texto. A segunda pergunta é quem participava. Então você é capaz de falar sobre os personagens do texto? A terceira questão é onde, alguns lugares, ou seja, onde acontecia, os cenários, mesmo que sejam ficções, mesmo que sejam lugares imaginados, criados. Não é? A número 4 é o quando. E as datas? Quando que aconteceu? Então teve um tempo específico ou somente se referia ao passado? Ou de repente a uma coisa longínqua no futuro? Então podemos falar, olha só, o que, quem, onde, quando. Tem mais uma, ó, como que aconteceu? O como são os verbos. Ele comprou, ele vendeu, ele comeu, ele empurrou, ele pegou, ele jogou, ele lançou, ele furou, ele espetou, ele guardou, ele pulou. Ou seja, os verbos é que mostram no texto as coisas que aconteceram. E por último, é o porquê. O porquê é fundamental. Ou seja, o porquê do texto, que é o porquê
persuasivo, é aquilo que o autor quer que você acredite. Então ele quer fazer proselitismo, ele quer lhe convencer de alguma coisa. E existe o porquê subjetivo, ou seja, eu concordo com essa informação, ou seja, eu acredito nisso que eu estou lendo. Então aí já vai do quê? Do seu conhecimento. Tá? Então uma vez que você se orienta com essas 6 perguntas, você consegue falar mais a respeito do texto. Você deixa a coisa mais esclarecedora. Tá? E uma coisa puxa a outra. A água vai para o rio vai para o mar. Né? Para quem vai dinheiro? Para quem tem dinheiro. Para quem vai amor? Para quem dá amor, para quem tem amor. Então, vai tudo para a fonte. Né? E para onde que vai a fonte da sabedoria? Para quem tem conhecimento. Então, quanto mais você estuda, mais fácil fica. É por isso que Sócrates dizia, eu só sei que nada sei. Então, muita gente usa essa frase expressando que Sócrates era tolo, né? Ou seja, que ele, na verdade, desconhecia das coisas. E o que ele queria dizer era ali é que quanto mais se estuda, mais tem-se a estudar, mais tem-se a se descobrir, mais amplo podemos, mais longe podemos chegar. Então esse era o ponto, eu só sei que nada sei. Quando você para de ter dúvida, aí você se transforma num tolo. O sábio é aquele que está sempre aprendendo, ou seja, existe a questão da aprendizagem continuada. Sabe aquele diploma que você colocou na parede? Talvez não sirva para nada. Tudo aquilo que você aprendeu na faculdade já está ultrapassado. Não é? Um exemplo aqui simples, quer ver? Bohr e Rutherford receberam o prêmio Nobel porque provaram, né, a estrutura do átomo. O átomo é formado por um núcleo e uma eletrosfera. E aí eles receberam o prêmio Nobel. Então o átomo é assim. Daí a pouco provaram que o átomo era diferente. Que dentro do átomo é diferente, que na eletrosfera acontecem fenômenos que eles não descreveram. E aí vamos lá e vamos tomar o prêmio Nobel, porque eles estavam equivocados, porque não era aquilo que eles disseram? Não. Para a época, aquele modelo foi útil, né? Foi necessário. Então ajudou os próximos que foram complementando. Então quanto mais você lê, mais fácil fica. Para quem nunca leu um livro, não é? É uma tortura ler o primeiro. Depois do milésimo, depois que você leu 5, 8 mil títulos, ou depois que você leu às vezes o mesmo livro várias vezes, o que acontece? Você aumenta a sua bagagem cultural e você expande o seu vocabulário. Quando você expande o vocabulário, você quebra aquele tabu que as pessoas chamam de leitura técnica. Então, todos os dias alguém me pergunta, a leitura dinâmica serve para a leitura técnica? Tá? E a minha resposta é simples. A leitura ela só é técnica quando você desconhece o vocabulário, os jargões que envolvem aquela matéria. Tá? Então, enquanto você domina aquele conteúdo, né? Ou seja, a partir do momento que você domina aquele vocabulário, medicina para médico não é leitura técnica, direito para advogado não é leitura técnica, engenharia para engenheiro é arroz e feijão. Então, quanto mais você estuda, maior a tua bagagem, a sua mochila cultural e mais extenso é o teu vocabulário. E tudo isso vai se juntando, né, como num colar de pérolas. Cada coisa que você aprende, você vai colocando num colar de pérola, daí a pouco você tem, né, um arcabouço de informações. E é a única riqueza, né, que você leva quando vai embora. Porque caixão não tem gaveta. Então você só leva aquilo que você aprendeu, aquilo que você fez, o seu legado, ou seja, de que maneira, né, a minha passagem pelo mundo, né, colaborou, contribuiu
com a vida de alguém, não é? Só assim é que você é capaz de se tornar imortal. Tem gente que se morrer hoje, amanhã ninguém vai nem sequer se lembrar, mas outros não, outros são comentados há 1000, 2000, 5000 anos atrás, não é assim? Então Jesus tinha uma frase interessante, ele dizia assim, olha, para aquele que tem muito, mais será dado, ao que tem pouco, esse ainda será tirado. Ou seja, quanto menos você estuda, quanto menos você lê, mais você vai esquecer, mais você vai se confundir, mais você vai ficar nervoso, mais você vai se alterar e vai ter problemas para fazer provas, para dialogar, para fazer palestras, para discursar, para debater. Né? Então isso tudo vai ficar muito mais complicado se você não passar por esse processo. Então o mundo hoje não é de quem sabe. Então memoriza isso. O mundo hoje pertence àqueles que aprendem. Pessoal, eu queria aproveitar para fazer um apelo aqui. Nós experimentamos uma coisa nova. Todo mundo sabe aqui que nas minhas palestras eu geralmente peço 2 quilos de alimento e 1 litro de leite. E esse é o ingresso. Isso é o que a gente cobra nas nossas reuniões. E na última, que foi em dezembro, no Centro de Convenções, nós tivemos a oportunidade de arrecadar 4 toneladas de alimentos. Então, me sugeriu, falou assim, James, já que você não pode arrecadar alimentos, né, porque esses dias eu recebi uma ligação de uma creche que não está tendo sequer leite, não tem suco, ou seja, não tem como nem sequer preparar um lanchinho, né, para as crianças. Teve uma época aí que a creche parou, depois voltou, e nós bem sabemos que algumas creches ainda continuam funcionando, porque o pai não tem onde deixar e a creche não vai deixar de acolher. E aí recebi uma ligação, eu falei, ela me ligou e disse, James, eu vi que você está fazendo lives, e eu vi também que muitos artistas estão arrecadando alimentos com as lives. E aí eu tive uma ideia, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo, e também já deixei na mensagem que mandei nos nossos grupos. Somos quase 200 grupos no WhatsApp, entre transmissões e grupos. Então deixei lá uma mensagem com a nossa conta, é uma continha da Caixa Econômica, tá? Então eu vi que alguns doaram, fiquei contente, pensei que não ia ter ninguém, mas algumas pessoas já foram lá, doaram R$20, R$5, R$10, e vai fazer toda a diferença. Então, ao final de cada semana, ao final de cada quinzena, eu vou prestar conta aqui para vocês de quanto que a gente arrecadou, tá? Então você vai lá na conta Caixa Econômica, tá? Depois vai ficar aqui na tela aqui o nosso número, né? Então a agência é 0643, é uma conta poupança no meu nome, James Bauer, então é 013 e o número é 000-229-65-0. Vai ficar aqui uma legenda depois quando o vídeo estiver editado. Você que está vendo ao vivo agora não está vendo. Vai ficar por aí. Qualquer importância, R$1, R$2 que você colocar, né? Nós somos aqui mais de 1000. Se cada um colocar R$1, né, dá mais de R$1000 para a gente doar para as creches que estão tendo grande dificuldade para se manter. E é uma experiência, eu nunca fiz, tomara que dê certo, né? Então só existe aquilo que se faz. Então estamos tentando isso. Então continuando a nossa sequência, para não esquecer aquilo que eu aprendi. Existem outras ferramentas, né? Ferramentas poderosas que colaboram com isso. Então algumas estão relacionadas também à abertura, né, das suas ondas cerebrais. Ou seja, quando você está estudando, você é do tipo que sente sono durante a leitura? Você é do tipo que na 3ª, 4ª página já está, né, segurando os olhos porque eles começam a ficar pesados? Ou você é o tipo do aluno hiperativo,
aquele aluno que começa a estudar e não consegue ficar quieto. Eu tive um aluno muito hiperativo, muito forte, campeão de halterofilismo, que uma vez me disse, nunca esqueço, falou assim, me deu um caminhão de tijolos para descarregar, mas não me entrega um livro para ler. Ou seja, mostrando que ele não conseguiria ficar parado, quieto, lendo, porque é uma pessoa que se movimentava demais, muito ativo. Então algumas pessoas têm uma onda cerebral acima de 15 Hz. Nós temos como medir isso. E alguns alunos, quando começam a ler, diminuem as ondas cerebrais para menos de 8 Hz. Então os cientistas descobriram que quem tira 9 e 10, quando abre o livro, quando ele começa a ler, quando ele começa a estudar, o cérebro dele fica entre 8 a 14 Hz. Então, a grande maioria ou está acima de 14, são hiperativos, você come. E os outros não, outros sentem sono. Essa semana, que foi a semana do congresso, inclusive foi o maior congresso de leitura dinâmica já realizado no mundo virtual, tá? O presencial também é nosso. Temos aí essa honra, né, de já ter reunido o maior número de pessoas para falar sobre superaprendizagem e leitura dinâmica. Fizemos isso fisicamente e agora tivemos a oportunidade de fazer de maneira virtual, tá? Então mais de 30 mil pessoas participaram conosco, né, estiveram conectados aí pelo Instagram. Então você que se movimenta nessa direção, que está envolvido, que está engajado conosco, tá? Você vai ter ali 3 brainwaves. Então na semana passada, na semana do congresso, eu coloquei no meu canal do YouTube, é só olhar pelo meu nome, James Bauer. Simples assim, foi minha mãe que colocou, né? Eu, se eu pudesse ter escolhido, teria, achei bonito o nome. Mas tá lá, James Bauer. Você vai no YouTube, é de graça, tá lá, tem 3 arquivos de brainwave, que se você fosse comprar, você pagaria pelo menos $30 em cada um desses arquivos, tá? E eu geralmente também disponibilizo nos grupos do WhatsApp. Você que ainda não faz parte da nossa rede, eu acho que acredito que todos façam parte, porque nós temos quase 30 mil pessoas no WhatsApp, temos 7 mil pessoas no YouTube, temos mais de 30 mil pessoas no Instagram. Então eu acredito que todos aqui já estejam envolvidos nos grupos, né? Mas se você ainda não faz parte do nosso grupo, manda uma mensagem para o 61 99347 2125. Vai ficar na tela também, piscando de vez em quando aí, ó. 61 99347 2125. Coloca assim, olha, eu queria fazer parte dos grupos no WhatsApp. E eu te incluo num grupo para você ter acesso a livros sobre esses assuntos gratuitamente. A ter acesso a PDFs e todo esse material, enquanto estamos na pandemia. Pessoal, eu gostaria de falar também, né, que estaremos aqui constantemente trazendo um tema. Então eu nem sempre vou estar divulgando com tanta intensidade, né? Na sexta-feira nós teremos, né, o Chia com o Dr. Márcio. Ele vai falar sobre pandemia, pois não está brincadeira, né? Já ultrapassa 80 mil vidas. Então um especialista do observatório aqui do Distrito Federal, advogado, ativista, estará debatendo com ele essa situação da pandemia, do Covid-19. Então você está convidado para assistir ao vivo lá no @Política e Cotidiano, às 19h30 na sexta-feira. E eu esporadicamente estarei colocando aqui também no vídeo, aqui no @Superaprendizagem, vários temas. De surpresa mesmo, eu divulguei isso aqui hoje, tivemos uma boa presença, né? Espero que nas outras tenhamos mais. Então constantemente traremos aqui temas como subvocalização, sabe aquela voz que vem na mente e fica repetindo? A percepção fotográfica, o campo visual, o raciocínio lógico, não é? Enfim, tudo isso de maneira muito dinâmica.
E antes de passar aqui a nossa última ferramenta da noite, tá? Eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos 2 cadernos de exercícios. Você vai ver piscando aí também, depois que o vídeo estiver editado. Temos 2 cadernos de exercícios, tá? Temos um caderno de leitura dinâmica e temos um caderno de memorização. Os 2 com a mesma espessura, está disponível na Livraria Cultura, mas você também pode me pedir no WhatsApp, que eu mando pelo correio. Só durante esse período da pandemia eu já tive a oportunidade de doar, de sortear mais de 100 cadernos. Então, ou seja, do meu bolso eu mandei, coloquei, paguei e entreguei pelo correio. É claro que um ou outro acaba não chegando na data certa, mas já doamos aí mais de 100 cadernos, mais de 6 mentorias, pessoas que, né, tiveram talvez pudessem ou não pagar, mas que foram, né, beneficiados através desses nossos sorteios. E continue conectados, né, porque de vez em quando estaremos promovendo alguma coisa. Então, eu gostaria de dizer também que além desses 2 cadernos, ou seja, com esses 2 cadernos você tem o quê? Uma consultoria. Você tem acesso ao quê? A playlist no YouTube. Você tem acesso a centenas de vídeos. Agora você tem acesso às lives. Você tem direito a fazer perguntas no WhatsApp. Ou seja, você está colado com um movimento que já tem mais de 50 mil pessoas. Então, se você não pode participar do outro projeto que eu vou falar agora, só pode participar desse, adquira pelo menos um caderno, né? Se você não pode comprar os 2, compra só o de leitura dinâmica, né? E começa a praticar em casa, começa a fazer uma mudança. Leitura é o melhor exercício que existe para o cérebro. Leitura aumenta a inteligência. Inteligência se treina, se aprende. Então, como eu disse no início, né, se você começar a praticar, quanto mais você lê, mais fácil fica. Né? Então, a quem mais dá, foi dar, a quem mais foi entregue, mais será dado. Então, entendendo esse processo, né, me procure para ter também o seu caderno de exercícios. E o outro é a nossa mentoria. Temos uma mentoria, um programa com 10 aulas, com 10 sessões, e eu pego na sua mão. Totalmente diferente do que você já ouviu falar por aí. Pessoal, eu não estou falando aqui de videoaula. Eu não estou falando assim de um programa onde toda semana eu vou mandar no seu e-mail um vídeo para você assistir. Ó, tá aqui o vídeo número 1, a aula 2, a aula 3. Não, não é isso. Eu não estou falando de sala de Zoom, de Google Meet, que você compra a mentoria, aí quando você clica lá no link, tem 200 pessoas na sala, você não consegue nem levantar a mão para fazer pergunta. Então eu tenho um programa onde você comigo, treina junto comigo, tá? Uma vez por semana, durante 3 meses. Então, em 3 meses eu lhe capacito, eu transformo a sua leitura comum, lenta, desajustada e sem compreensão, que geralmente não passa de 150 a 250 palavras por minuto, com 25 a 35% de compreensão, para uma leitura que ultrapassa 1.000 palavras com 70%. Essa é a garantia que eu dou. Que em 10 aulas comigo, uma vez por semana, você vai conseguir atingir esse resultado. Ou seja, ler mais de 1.000 palavras por minuto com 70%. E o que significa isso? Uma página tem 300 palavras, você vai ler 3 páginas por minuto, 180 páginas por hora. Ou seja, se você quiser, você conseguirá ler um livro por dia com o dobro, o triplo da compreensão que você tem hoje. Já pensou? Então estou lhe convidando para pegar na sua mão. Vamos treinar junto? Professor, vou fazer um concurso. Professor, o meu foco é o AB. Meu curso agora é a carreira policial, né? Os concursos para pedagogia, para o ramo do magistério. Professor, eu tenho um desafio. Estou fazendo uma faculdade, mas não estou conseguindo ter boas notas. Professor, meu problema é o meu filho, eu não consigo
fazer com que ele melhore as notas na escola. Pode ser vários motivos, metodológico, psicológico, fisiológico. Vamos trabalhar os três, tá? Então eu não sei qual é o teu desafio, se é você, se é o teu filho, se é um colega. Eu tenho uma tia que pagou para os sobrinhos. Então, se você quiser, eu pego o teu problema, pego na sua mão e durante 3 meses eu vou te acompanhar. Você vai treinar uma vez por semana comigo, em horário agendado, flexível, de 5 da manhã às 10 da noite. E você sozinho em casa treina mais 10, 15 minutos. E aí é o começo da revolução. A revolução está na educação. E hoje eu acredito que precisamos ler para se mover. Esse é o nosso lema, tá? Ler para se mover. A leitura transforma, a leitura diminui a criminalidade, a leitura acelera o pensamento, melhora o raciocínio, ajuda na tomada das decisões, ajuda a sair da crise, melhora a autoestima, ou seja, a leitura realmente é a habilidade das habilidades. Então, uma pessoa que consegue manter um ritmo de leitura, ela provoca uma verdadeira revolução em si mesmo e, é claro, acaba contagiando pelo menos 5 pessoas que estão à sua volta. Pessoal, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia da nossa programação dessa noite. Se você puder, lembrando doar, vou pedir para repetir aqui mais uma vez o número da conta, né? Seja solidário, né? Eu sei que isso aí não é sua obrigação, você não tem nada a ver com isso, mas crianças passando fome, em dificuldade, ou seja, um pouquinho que você colocar lá, 5, 10 reais, eu vou prestar conta aqui, vou mostrar o extrato para vocês de quanto que a gente arrecadou e faremos uma boa ação. Eu tenho certeza que você vai colocar a cabeça no travesseiro. E com relação à mentoria e às apostilas, me procure no privado, né, para que eu possa te ligar num intervalo entre uma aula e a outra. A gente está sempre tendo 20, 25 atendimentos diariamente, mas eu vou te retornar para conversar e lhe orientar. Então eu lhe espero na próxima live. Agradeço a todos a presença. Estejam na sexta-feira com a gente no @Política e Cotidiano. E o melhor está por vir, tá? Eu tenho uma outra palestra também programada com uma coach de Goiânia, né, a Débora. Nós vamos falar sobre sorrir, né? Ou seja, como é que a gente consegue sorrir com tanto problema, com tanta coisa que estamos passando, empresas fechando, vidas indo embora, pessoas amadas que não veremos mais. Ou seja, como é possível reverter, se manter, né, ativo, esperançoso, alegre, para não baixar sua imunidade, para você não perder o ritmo e também para poder ajudar quem você puder ajudar. Nós falaremos também sobre autorresponsabilidade. Existem princípios, né? São 6 princípios fantásticos que vão mexer com a sua cabeça e com a sua estrutura de vida. Mas isso será no dia 7 de julho. Sexta-feira agora é com o Dr. Márcio e eu estarei na primeira cadeira assistindo e monitorando, tá? Espero que seja útil. Qualquer coisa, deixem as perguntas lá nos grupos do WhatsApp e até a próxima, pessoal. Conte comigo.